Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver. Agora você está aqui na nave azul e prata do PVU. É o programa 378 que está no ar. E-mails na semana. E-mails. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos do PVU. Tô voltando aqui de novo para narrar um desdobramento que eu tive faz um tempo, uns 2, 3 meses. E eu tava analisando antes de falar, porque eu hoje penso que foi uma visão que eu tive do futuro. Eu assisti outros depoimentos, outras visões de outras pessoas que eu acompanho e algumas falam coisas parecidas, Fábio. Eu estava numa cidade grande, parecia muito com São Paulo. Não era uma invasão de naves, mas tinham naves passando por cima da cidade com um raio verde. Era uma luz verde que ali ia passando por toda a cidade, mas as naves eram muito, muito grandes. E esses raios passavam nas pessoas e elas meio que ficavam catatônicas, pareciam que ficavam fora de si, como zumbis. E eu entrei numa loja, tipo um restaurante, com 2 crianças, e lá dentro tinha mais 3 pessoas com mais crianças. E eu voltava para a rua para pegar mais crianças e pessoas que não estavam sendo atingidas por esses raios. E eu me lembro que elas tentavam nos atacar para que a gente não resgatasse essas pessoas. É como na hora eu via que esse raio, ele meio que despertava nanotecnologias nos corpos das pessoas. E elas perdiam a noção de quem eram e ficavam totalmente robotizadas, né? Não tinham mais o domínio de si. E eu ia em volta de uma bola de luz em volta de mim e isso não me afetava, esse raio. Mas eu tinha armas para lutar, porque eles realmente não queriam que a gente resgatasse as pessoas e as crianças que não estavam sendo afetadas. E quando nós entrávamos nesses locais, não era só eu que estava ajudando esse resgate, tinha mais pessoas. A gente entrava na loja, era muita criança, e tinha 2 pessoas que abriam um portal. E essas pessoas que a gente estava conseguindo salvar iam passando por esses portais. E a gente voltava para a rua para tentar pegar mais pessoas. E era muito desesperador, né? Eu me lembro que eu ficava muito calma, porque eu sabia que não ia acontecer nada comigo, mas que eu tinha um prazo para passar para o portal. Daí eu acordei. E eu tenho percebido em vários depoimentos e de pessoas que eu convivo e pelas observações que eu faço, que não se cuidam muito da alimentação. Eu tenho horror a transgênico e fico olhando muito as embalagens, sabe? Eu sei que é difícil a gente cuidar da alimentação hoje em dia, porque a gente depende muito da comida industrializada. É complicado você produzir comida em apartamento, né? É difícil mesmo, então a gente tem que procurar comer o mais saudável possível dentro das escolhas e alternativas que nós temos. Eu busco muito não ingerir comidas modificadas geneticamente e tiro isso também do prato dos meus filhos. E
As crianças que dizem que nasceram cristal, índigo, na verdade, não são diferentes das outras crianças hoje em dia. Eu acredito que elas têm uma sensibilidade maior e estão mais evoluídas espiritualmente. Mas não adianta elas nascerem, porque as pessoas que estão hoje, pais, né, que eu digo os mais velhos, né, os adultos que teriam que acolher essas crianças e ajudá-las na transformação do planeta, eles estão perdidos, não têm condições de orientar. Eu tenho 43 anos e tenho uma filha de 20, e os jovens que me procuram e através dela e vêm até a mim com uma sensibilidade imensa e simplesmente com depressão, ansiedade, com vários transtornos, porque não tem quem oriente, não tem quem. Não, eles não sabem a que se apegar e o que seguir. Eu tento orientar, tento ajudá-los, mas dentro de casa a gente vê que não tem apoio nenhum. E são jovens de 20 anos. Eu imagino as crianças de agora. Muitos pais não sabem mesmo cuidar de uma forma a orientá-las, né, para a espiritualidade. Eu não digo religião, digo espiritualidade. Eu eu tive muitos problemas porque eu tenho essa sensibilidade e meus pais não tinham nenhum preparo. E hoje eu tenho 43 anos e ainda vejo isso, vejo muito isso. E é muito triste porque essas crianças elas têm um potencial muito grande e, e é um desperdício muito grande. Então, aos ouvintes que têm filhos pequenos ou jovens que um dia vão se tornar pais, abram a sua mente, a sua consciência, expandam essa consciência, procurem se informar, sabe? Não, não deixe mais as crianças sofrerem por não poderem expressar, né, essa sensibilidade a que vieram. Já são obrigadas a frequentar uma escola que não tem estrutura nenhuma, é só política e informações totalmente desencontradas da realidade, e nós não podemos fazer nada, nem. Eu tento passar para eles aqui em casa a realidade, não aquilo que os livros das escolas mostram. E eles sofrem porque eles não querem ir para a escola, eles falam que não tem nada que interesse lá. Mas, infelizmente, tem que frequentar, né? Até eles terem idade para poder decidir por si próprios. Então, busquem abrir a mente de vocês para educar as pessoas, as crianças, para uma geração melhor, que queiram fazer o melhor para esse planeta. Porque, pelo que eu tenho visto, pelas mensagens de outras pessoas sensitivas, nós estamos caminhando por uma coisa muito difícil. Difícil mesmo. Bom, um abraço, Fábio. Tudo de bom para vocês. Muita luz. Muito bem. A nossa amiga Márcia nos enviou esse e-mail que vocês acabaram de ouvir e que, ao ouvir, eu ouvi 2 ou 3 vezes, e o que eu senti realmente desse e-mail da Márcia é que, através dessas imagens que ela, nesse sonho, né, ou até uma viagem fora do corpo, que é muito claro que existe uma preocupação com as crianças em todos os sentidos. Eu não me recordo bem, eu devo ter feito um PVU, talvez mais antigo, ou talvez isso esteja em alguns dos livros, eu não sei.
mas eu alertei, cuidem de suas crianças. Não sei quanto tempo faz isso, são muitas informações na minha cabeça. E essa questão de linha do tempo eu deixo para vocês procurarem aí nas playlists para ver o que eu falei sobre isso. Agora, mais do que nunca, nós estamos atravessando um período muito complicado, não é? Um período de luta pelo poder, muito clara, muito evidente. Nós estamos assistindo muitas reações populares em reação à exposição que primeiro houve em Porto Alegre, realmente inicialmente de mau gosto, mas por trás daquilo, pelo que eu já percebi, pelo que eu estudei e pesquisei, existem coisas maiores, né? Depois, a exposição aqui em São Paulo, também de gosto extremamente duvidoso, onde um homem nu faz lá suas peripécias e depois pede para que crianças toquem o seu corpo com as mães que estavam lá, que levaram seus filhos e suas filhas a esse evento, no mínimo, da minha opinião, desnecessário, não é? As pessoas estão numa discussão muito acirrada sobre o que é arte, o que não é arte. Uma vez visitando o Museu d'Orsay em Paris, eu fui ver quadros de Picasso, que era uma parte da exposição, só de traço. E depois essa exposição veio para o Brasil, veio para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ou algo ali no centro do Rio, e eu morava no Rio naquela época e fui ver de novo. Então, quando você entende que um pintor como Picasso, né, que pintou nus e mais nus, para escandalizar realmente aquela época em que ele vivia, e você compara com o que está acontecendo agora, com quadros que se chama de arte não tem nada, né? Picasso é um dos maiores pintores, se não for o maior, do século XX, juntamente com Toulouse-Lautrec e tantos outros, que também transgrediram em sua arte, né? Transgredir quer dizer mostrar alguma coisa que está mal resolvida ou um tabu, mas de forma artística, né? E esses pintores impressionistas provaram isso com o seu talento, né? São pintores esplêndidos. Não é o caso das exposições que eu vi pela internet. A questão que muitos especialistas de esquerda estão querendo explicar é que mal faz o nu? Nenhum. Nós nascemos nus e vamos morrer nus, né? A questão é o que se faz com a nudez. A questão é por que crianças associadas à nudez de gente grande. Michael Jackson quase foi encarcerado por uma questão que nem foi provada, por muito menos, ou seja, nos Estados Unidos. De abuso, né? Ele que fez daquela Neverland, e cheio de criança, e ele, aquela coisa toda que ninguém entendia muito bem. Mas não houve sequer uma prova.
Então, quando eu ouço esse e-mail da Márcia, eu trago isso para a situação de agora, porque as nossas crianças estão em perigo e faz tempo, né? Hillary Clinton foi acusada de participar de um grupo pedófilo nos Estados Unidos. Uma rede de pizzarias parece que facilitava as coisas, e nessas pizzarias tinha uma parte lá de baixo onde, da mesma forma que fizeram nessas exposições, tinham quadros bastante simbólicos onde crianças apareciam ao lado de adultos fazendo gracinhas, né? Para não falar outra coisa. Então, se você vai mais longe ainda, se você estudar um pouquinho as atitudes libertárias da esquerda, né? Se você buscar as técnicas criadas pelo comunismo no mundo, você vai ver que as crianças sofreram e sofrerão sempre o abuso. No meu livro Os Cavaleiros da Ordem da Espada e o Dragão Negro, existe um capítulo muito claro que conta sobre o abuso de alguns religiosos em relação a crianças, e esses religiosos, na verdade, trabalhavam para reptilianos e draco-reptilianos. Então, hoje eu não vou ler sobre isso, eu posso ler outro dia. A preocupação da Márcia é uma preocupação de mãe. Quer dizer, ela está vendo com a sensibilidade dela para onde esse mundo está caminhando. Só que nós devemos pensar o seguinte: se nós estamos sabendo do que está acontecendo agora, é porque ele não vai para esse caminho. Ele será impedido de ir para esse caminho. A reação das mães diante do Museu de Arte Moderna em São Paulo, e da mesma forma em Porto Alegre, diante também de uma esquerda truculenta que foi lá para reclamar que a exposição foi cancelada. Inclusive bateram forte no Mamãe Falei lá, o Arthur, do canal Mamãe Falei. Quem não viu deve ver. Mostra que, em nome da arte agora, nós vamos explorar um caminho perigoso. Eu não vou comentar explicitamente o e-mail da Márcia, porque ela, como mãe, ela está preocupada com a alimentação, ela está preocupada com os costumes, ela está preocupada com a educação. É tudo isso que eu captei aqui no e-mail da Márcia, e vocês também devem ter captado. Esse e-mail foi enviado em maio para mim, só agora eu estou colocando ele no ar, porque tudo tem sua hora certa, viu, gente? Às vezes eu aqui no canal, eu mesmo me expresso sobre coisas que vão acontecer. E as pessoas falam: pô, o que esse cara está falando, né? Não tem nada a ver. Tem a ver. Meses depois, anos depois, e muito tem disso nos livros que eu trabalho com a espiritualidade, com os ETs. Aí as pessoas falam: pô, o cara falou e aconteceu.
Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre coisas que eu falei e aconteceram e que estão nos livros também. Então, Márcia, você pode contar com o meu apoio, né? Eu acho que vamos lembrar uma passagem, né? Acho que agora eu estou lembrando do programa que eu fiz. Eu falei que quando se não me engano, algum faraó soube. Aí a história da Bíblia nunca lembro direito. Mas quando souberam que viria um ser especial para esse mundo aqui, naquela época tentaram matar todas as crianças, e mataram muitas crianças, porque assim talvez eliminassem a pessoa especial que vinha chegando. Hoje em dia, eles não querem mais matar as pessoas. Eu digo eles, é a negatividade e as ferramentas da negatividade que a negatividade usa para subtrair o ser humano dele mesmo. Eles querem corromper a criança desde pequeno. Então, essa burrada, isso é uma burrada, chamada ideologia de gênero, que é uma campanha mundial orquestrada por forças nefastas. É mundial, não é brasileiro não. O brasileiro só copia, né? Para deixar uma criança de 4 ou 5 anos na dúvida, a partir da escola, se ela é menino ou menina. E para quê? Para que ela cresça totalmente confusa e não acredite nunca mais no seu pai e na sua mãe e nos valores que lhe forem ensinados. Os valores que foram ensinados pela família. E existe um governo oculto trabalhando para que a família seja destruída. Ok? No Brasil, temos um político que fala sobre isso. Chama-se Jair Bolsonaro. Ele é o político que está sendo caçado pelo Supremo, vários canais da esquerda. Por quê? Porque ele vai exatamente contra essa atitude covarde contra as crianças. Qual é o político que hoje entra no aeroporto e é aplaudido, carregado? Jair Bolsonaro. Algum outro político? Com algum outro político isso está acontecendo? Não. E por quê? Porque eles não falam a verdade. Essa questão da criança é defendida por esse candidato desde lá de trás, com aquela sujeirada daquele kit gay. Onde crianças de 5 a 7 anos receberiam nas escolas instruções para confundir a sua cabecinha. Então vocês percebem como o sistema da esquerda no mundo inteiro vem trabalhando com a pedofilia de uma forma ou de outra, e vem trabalhando de forma a realmente confundir
essas crianças novas, brilhantes, que nós que trabalhamos com o esoterismo, com as energias, sabemos que estão vindo para resgatar o planeta Terra. Os negativos, sabedores disso, estão usando de todas as formas para eliminar sem matar. Essa é a nova jogada. É corromper a cabecinha de uma criança de 5 anos a ponto de deixá-la na dúvida, quando ela tiver 15, se ela é um menino ou se ela é uma menina. Sem falar na nova droga. A Márcia colocou de uma certa forma e eu vou colocar mais claramente. Existe uma nova droga, que eu não sei nem o nome, mas eu vi alguns filmes, principalmente, que aconteceram aqui em Santos, na cidade de Santos. Pessoas que estão tomando uma droga que as tornam como os zumbis dos filmes. E é revoltante olhar aquilo. Então, Márcia, eu concordo com você em tudo que você falou. Eu senti a sua energia, o seu pesar como mãe. E como você, existem milhões de mães e pais extremamente preocupados com esse mundo que estão implantando. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Eu não sei exatamente o que. Mas a situação é muito grave. A situação é muito grave. Se as nossas crianças não souberem quem são agora, elas não vão saber quem são no futuro. E elas serão comandadas por essas pessoas do mal. É do mal, não tem outra palavra para falar, é do mal. Então, se é politicamente correto, se não é politicamente correto, que é outra palhaçada também, que nasceu nos Estados Unidos nos anos 60. É mais uma coisinha para acabar com a nossa liberdade de cidadãos. Pensem sobre tudo isso. Márcia, eu te agradeço por esse e-mail. Eu sei que eu analisei de uma forma mais momentânea e terrestre, vamos dizer assim, mas acho que ele veio para que fosse assim analisado, tá bom? Pensem sobre isso. Muito obrigado. PVU fica por aqui. Tchau. Não é por nada, gente. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Não é lindo? Mas não é só lindo, porque ele tem todas as pedras, tem lá o ferro, cristais, quer dizer, tá tudo, olha só, tá tudo interligado para que funcione como um orgonite tradicional da melhor maneira possível e que embeleze a sua casa, a sua mesa, o quarto das crianças, o seu escritório, enfim. E o máximo é que ele está energizado com o raio azul uraniano. Então, eu acho assim, se no meu tempo tivessem todas essas coisas, porque não tinha, a gente tinha que se virar como dava, né? Mas hoje você tem orgonites de túnia, super bem feitos, super bem acabados, num custo legal que você possa comprar e ter aí na sua casa, tá bom? É isso aí. Vamos em frente.